No vídeo de hoje vamos tratar a respeito das ações da Petrobras e o pagamento de dividendos, que foi bem elevado, e também o crescimento da empresa. Qual a perspectiva para os próximos anos sobre as ações da Petrobras? Então é importante que você assista esse vídeo até o final sem pular para não perder nenhum detalhe, pois eu seguirei uma linha de raciocínio lógica. E também a gente vai estar vendo qual a opinião do Luiz Barsi, um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira, o que ele acha a respeito de Petrobras, sobre o futuro da companhia e pagamento de dividendo aos acionistas. Se você ainda não é inscrito no canal, sugiro que se inscreva. Como você viu, o canal é novo, mas diariamente, semanalmente eu trago conteúdos a respeito de ações. O canal ele é focado completamente em ações. Então, se tem alguma ação que você gostaria de ver aqui, você pode estar deixando abaixo nos comentários. E já deixa o like porque ajuda bastante a fortalecer o canal. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, mas apenas um objeto de estudo, para levantar mais informações a respeito das empresas na Bolsa de Valores. Recado dado, então bora para o vídeo. Bom, falando um pouco de Petrobras, nós vimos que no último ano ela chegou a pagar 64,71%, um valor recorde na Bolsa de Valores. E as ações também valorizaram cerca de 35%. Então, praticamente, quem investiu no ano de 2022 na Petrobras dobrou o valor investido. Comentando um pouco a respeito da empresa, e por ela se tratar de uma estatal e ter ocorrido mudança no governo, como que fica a questão da Petrobras daqui para frente? A figura do CEO é muito importante para determinarmos que tipo de líder conduzirá a empresa. A maioria prefere líderes que tenham vontade de se tornarem sócios da empresa por vários anos, e também que sejam compensados, de maneira a casar com os interesses dos acionistas, porque a empresa ela é tanto do governo quanto dos acionistas. Então tem que haver um consenso para que seja favorável para ambos e que a balança não pese apenas para um lado. Dessa forma, ela aumenta que os projetos criem muito mais valor no longo prazo, prezando também atender o interesse dos stakeholders, respeitando também, é claro, os colaboradores. O novo CEO da Petrobras é esse cara aqui, do PT do Rio Grande do Norte. Apesar de ele ter ocupado estes e outros cargos políticos no passado, ele possui um extenso currículo acadêmico e técnico para assessorar diversos projetos. A questão da captura da companhia por interesses políticos e também partidários, ela pode gerar uma contaminação na companhia muito grande, aumentando a exposição à corrupção, benefícios exagerados e também reduzindo a contratação de profissionais de mercado com comprovada expertise técnica. Então isso deixa os acionistas em alerta. Ainda no ano passado, o Luiz Barsi ele alerta que a Petrobras ela poderá voltar a ser o que era, mas não se tratando de política, mas na questão de distribuir bons dividendos. Segundo ele, alertou que a Petrobras deve deixar de pagar dividendos gordos como nos últimos anos. E ele afirma que quem tem ações da Petrobras será a vítima em breve. Ele diz que ela terá resultados menos fantasiosos e não distribuir tantos dividendos como tem distribuído. Mesmo que ela apresentou dividend yield superior a 40%, como a gente viu, ali foi cerca de 64,71%, ele reforça que a ação não representa um bom investimento para investidores que buscam renda passiva. Ela vai voltar provavelmente a ser aquilo que era, porque não é possível o país ele conviver com uma oscilação tão agressiva nos preços dos combustíveis. Então a gente meio que liga ali um sinal de alerta para as ações da Petrobras. E ainda, segundo o Barsi, a economia como um todo não vai suportar isso e alguns setores, como por exemplo o transporte, serão muito prejudicados. Se a gente olhar para o site do Fundamentos, nos últimos anos, de 2018 até os anos atuais, somente em 2020, a Petrobras ela teve uma oscilação de menos 6,10%, no caso ficando negativa, mas isso provavelmente se deve ao fato também da questão da pandemia. O PL da empresa hoje ele se encontra muito baixo, em 1,93, um valor bem bom, bem abaixo do que os analistas comentam. Mas uma coisa que eu gostaria de mostrar aqui é o gráfico de demonstrativo de resultados. Se a gente olhar os últimos 2 anos do governo anterior, o lucro líquido da empresa ele foi considerável, teve um aumento significativo comparado aos governos do passado. Foi mais do que o dobro. E os últimos dividendos pagos bateram recordes, desde lá atrás de 2013 até agora.
E se a gente olhar para a Petrobras, comparado com o índice Ibovespa, note que de 2021 até 2023, ela teve uma valorização de quase 154%. Já a Ibovespa foi cerca ali de 25%. Então ela ficou bem acima do crescimento do Ibovespa. Bom, hoje, basicamente, a Petrobras ela segue o mercado internacional. Quanto maior o valor do petróleo Brent, maior a receita da empresa. Mas caso a Petrobras ela destinasse parte da sua receita a formar um fundo para reduzir as flutuações dos preços dos combustíveis, a gente teria uma perda grande no upside. Caso o Brent subisse, e o downside permaneceria o mesmo. Mas, por outro lado, alguns custos das companhias possuem certa correlação com o Brent. Esse descasamento ele pode comprimir as margens da empresa. E esse risco é mitigado, em parte, caso a Petrobras ela utilize os dividendos da União para capitalizar o fundo, sem onerar os demais acionistas, voltando a pagar menos dividendos. E também tem o risco do aumento do capex em refinarias, ativos de energia renováveis e fertilizantes, revertendo a trajetória de desinvestimentos destas atividades feita nos últimos anos. A Petrobras ela concentra esses ativos a imensos reservatórios e também elevada pressão do óleo, e também consegue produzir a um baixíssimo custo por baril. Então, com o aumento de despesas da Petrobras e um maior capex em ativos de menor rentabilidade, o resultado para o investidor ele seria menores lucros e menores dividendos. Então, nesse caso, o Barsi ele estaria certo. A empresa iria pagar menos dividendos para os seus acionistas. Se a gente olhar para o histórico, note que esse aumento significativo dos dividendos foi a partir de 2020. 2021 chegou a pagar cerca de 19,87%. 2022 quase 70% e o atual foi de 64%. Isso deu uma média de dividendo nos últimos anos de 18,15%. O planejamento estratégico ele compensa a política de dividendos que vem sendo praticada nos últimos anos. Mas além de tudo isso que eu mencionei anteriormente, embora a companhia ela tenha pagado bons dividendos, tenha tido um resultado bem satisfatório na questão do lucro líquido, como você viu, que eu mostrei agora há pouco no site do Fundamentos, ainda pairam muitas incertezas, não restam dúvidas. Mas pensar em algo como 15% a 20% do retorno em 2023, nesse nível de preço do Brent, é algo que pode parecer provável, um excelente yield. Por isso, se você já possui ações da Petrobras, talvez seja interessante estar mantendo e vendo o que vai dar. Mas se você tem muita dúvida ainda sobre o futuro da companhia, eu sugiro que estude mais a respeito da empresa antes de tomar uma decisão. E na dúvida também consulte um analista certificado pela CVM. A gente tem que lembrar também que os resultados passados eles não vão garantir os resultados futuros. Mas também a gente lembra que o governo atual ele não tem um histórico muito bom no quesito da Petrobras. Essa troca de presidência, essa política dos combustíveis, enfim, vale colher mais informação antes de tomar uma decisão. Agora eu vou estar passando o preço teto, sugerido pela casa de análise, que eu assino, a respeito das ações da Petrobras, caso você pretenda investir na empresa. Bom, o preço teto sugerido é do valor de até R$ 34 por ação, e hoje as ações se encontram no valor de R$ 25,93, mas não se baseie apenas no conteúdo publicado aqui. Eu sugiro que estude mais e busque opinião de especialistas. Como você viu, um dos investidores mais experientes da Bolsa, que é o Luiz Barsi, ele vê como um cenário negativo daqui para frente. Acredita que não se manterá por mais muito tempo esse número de dividendos pagos. Lembrando mais uma vez que o meu vídeo ele não é uma recomendação de investimento e que resultados passados não são uma garantia de resultados iguais no futuro. Quando você investe em renda variável, o seu dinheiro está em risco. Então monte uma estratégia que você possa gerenciar esses riscos. Nunca invista apenas em um ativo só também, mesmo que ele pague bons dividendos. Sempre estude a respeito de qual será a situação futura do pagamento de dividendos da empresa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E já deixa o like, que ajuda bastante a fortalecer. Obrigado por ter assistido até o final e até breve.